Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa semanal com o professor Luiz Pacheco, Tecnologia e Mercado. Hoje a gente está aqui cheia de convidados especiais. Vamos falar de um assunto muito importante e que hoje o Luiz trouxe para a gente com mais dois cérebros para ajudarem a gente aqui a refletir, pensar e conversar sobre aspectos jurídicos da ética na inteligência artificial. Então, nós vamos falar juridicamente, né? Por isso que estão os convidados aqui, sobre essas questões aí de acidentes e sinistros que podem envolver a inteligência artificial e como nós estamos nos preparando como sociedade para abordar essas questões. Se vocês não seguem a gente ainda no YouTube, lembra de ir lá, ativar o sininho. Legal, então vamos apresentar aí a Caroline Utomi, advogada, especializada em também nas questões técnicas e tecnológicas, né? Acho que é uma fusão de duas coisas, né? Do direito com a tecnologia, que é muito legal porque a gente precisa muito desse conhecimento, né, ampliado para dar conta das nossas demandas, né? E o Francisco Mendes, que também grande conhecedor aí da área de tecnologia, da área de educação, parceiro, amigo de muito tempo, doutor, né, e estudioso, cientista também, para a gente abordar, então, um pouquinho desses aspectos. Sejam bem-vindos à nossa live semanal, e eu queria só provocar vocês aqui com alguns assuntos que a gente tratou numa live anterior, em que a gente comentou sobre alguns acidentes que ocorreram envolvendo aí veículos autônomos, para ouvir o que vocês acham aí dessas questões, né? Então, nós temos aqui basicamente 3 ocorrências, né? A primeira delas foi com um veículo que, espera chegar aí, esse da Tesla, né? Um acidente recente de abril deste ano, em que os ocupantes haviam ligado o piloto automático do veículo e ele permite que o veículo trafegue pela estrada sem interferência do motorista, né? Então, mantém a aceleração, mantém a trajetória, mas alguma coisa falhou e ele acabou saindo da estrada porque estava numa velocidade acima do que ele conseguiria fazer uma curva e acabou se chocando com uma árvore, capotando, e os 2 ocupantes do carro vieram a óbito, né? O segundo acidente envolvendo também um veículo autônomo, esse do Google, da empresa do grupo, né, do Google, que foi abalroado por um outro veículo que veio, né, em sentido contrário. Não foi uma tomada de decisão do próprio veículo da Google, mas ele não evitou o acidente, né, não foi capaz de evitar de sair daquela situação de acidente. Não houve óbito, mas uma pessoa ficou ferida, né, além do dano material. E o terceiro caso é de um caso mais grave, né, que foi com um carro autônomo do Uber, que aparentemente ele viu, né, conseguiu reconhecer o obstáculo, mas decidiu não parar, né? E o pior disso é que essa decisão de não parar é porque a programação havia sido feita para que pedestres fossem associados a faixas de pedestre. E como a pessoa estava atravessando a estrada fora de uma faixa de pedestre, a inteligência não foi capaz, o algoritmo não foi capaz de identificar como sendo uma pessoa e acabou não fazendo a frenagem e acabou acertando a pessoa e acabou vindo a óbito também. Então, esses 3, né, acidentes aí despertam uma questão ética, né, de como a gente deve tratar a programação desses algoritmos e, principalmente, quem é responsável por esses casos, né? A gente tem uma série de agentes, de atores envolvidos, e a grande dúvida é como a gente trata a questão da responsabilidade nesses casos de acidentes. Agora é com vocês. Caroline, você quer começar? Primeiro, antes de mais nada, antes de passar a palavra para a Caroline, deixa eu agradecer mais uma vez a Carol aí pelo convite, Luiz, grande amigo e parceiro aí de jornada, e a Caroline, da qual que a gente está sempre aí, né, desde a época aí de CGI, de ICBR, os eventos aí para falar de conscientização de uso de recursos digital, a gente está junto. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês mais uma vez aí, né, gente? Então, vamos lá.
Eu vou fazer o seguinte, já que a Caroline está na área jurídica diretamente, e eu estou muito mais na área da questão da pesquisa, da implementação, eu vou deixar a Caroline falar primeiro e depois eu pego a palavra. Pode ser, Caroline? Claro, com certeza, né? Só cuidado, que você sabe que eu gosto de falar, né? Então, assim, podem me cortar. Se deixar, eu vou até amanhã. Então, eu vou tentar aqui ser sucinta e objetiva, até para ser mais um bate-papo do que uma exposição, né? Bom, eu acho que primeiro, é um assunto que gera extremamente polêmica, obviamente, e caminha juntamente com o avanço tecnológico da área do direito também, né? Já que a gente está falando aí de responsabilidade civil, mas também quando a gente está falando em ambiente jurídico, nós estamos falando em garantir alguns direitos e garantias ao próprio cidadão, né? À própria pessoa física. E aí a polêmica e problematização, né, que é trazida com relação à mídia, né, quando a gente está falando com relação a esses acidentes que envolvem, né, a inteligência artificial, né, essas novas tecnologias, é a questão principal, como bem o Luiz colocou, da responsabilidade civil, né, afinal, de quem vai reparar o dano ocasionado. Então, né, quando foi ali avançando o desenvolvimento dessas tecnologias, inclusive com relação à regulação, para que essas empresas pudessem, né, colocar, né, esses produtos no mercado e avançarem com esses produtos, maximizando seus lucros, né, houve ali, né, um ponto de injeção nesse avanço da tecnologia, justamente porque parou e falou assim, mas peraí, quem que vai, afinal, reparar todo esse dano ocasionado? Porque não há um ser humano ali, né? Não tem ali realmente uma pessoa na cena do fato propriamente dita. Mas, nós que atuamos na área de tecnologia vinculada à questão jurídica, né, de uma forma assim mais profunda, a gente gosta de chamar atenção, e eu aproveito sempre os momentos de debate público para chamar... Opa, peraí que meu fone acho que vai desligar aqui, eu vou ter que falar no alto-falante. Peraí, vocês estão me ouvindo? Então tá. A questão que a gente chama atenção é uma preocupação muito maior, porque a atenção ela tem que vir um passo anterior do que essa questão de responsabilidade, né, de quem vai efetivamente se culpar. Então, quando há o desenvolvimento da tecnologia, a gente coloca um aspecto do ambiente jurídico que a gente chama de aplicação ali positiva da questão jurídica. Por quê? Quando a gente fala em responsabilidade e também garantia de direitos fundamentais, a gente tem um aspecto mais negativo, no sentido do que, olha, não podem ser violados direitos fundamentais dos seres humanos, né, dos cidadãos. Quando a gente fala na aplicação de novas tecnologias, a gente tem que pensar em algo mais positivo, o quê? Forma preventiva. Então, atuar em um ponto de um passo anterior. Então, antes da gente chegar ali na possibilidade do risco ou do dano, a gente tem que agir de forma preventiva. Como que eu faço para não ali infringir, né, violar direitos de algumas pessoas, né, e provocar esses danos? E não pensar simplesmente na responsabilidade de algum dano. A gente está falando de uma vida. A gente não está falando de um problema ali, né? Então, quando há o desenvolvimento dessa tecnologia no aspecto jurídico, a gente coloca duas bases ali para se pensar, né? Primeiro, como a inteligência artificial ela pode ser aplicada, né, para melhorar a qualidade de vida da população brasileira, né, vamos dizer aqui com relação ao Brasil, e também, né, como minimizar os possíveis efeitos negativos para que a gente não tenha que ir para o aspecto jurídico de combate, né, de contencioso, e sim para o aspecto mais de olhar preventivo. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre desenvolvimento da tecnologia, benefícios, sem esquecer ali de basilar os riscos e prejuízos. E aí, a gente entra numa questão que a gente precisa colocar no debate do ecossistema brasileiro, que diz respeito à inteligência artificial, né? Que é parar de olhar apenas para os pontos extremistas, porque senão a gente não consegue avançar com relação à regulação também e até com relação à legislação. Porque se a gente se preocupa apenas quando há acidentes, né? Outras questões em que envolvem danos efetivos no desenvolvimento da tecnologia, né, e não pensa ali em aplicar as legislações de forma preventiva, a gente não consegue avançar juntamente com essa tecnologia. Por quê? A gente simplesmente esquece do que está ali nas questões básicas, nas questões corriqueiras para o desenvolvimento dessa tecnologia, né? A utilização de inteligência artificial, ela tende a ser extremamente benéfica e positiva, mas tudo depende da forma que a gente vai modelar, né? Da forma que a gente vai aplicar. E aí, a gente tem um problema gravíssimo na sociedade, né, com relação no que diz respeito a desigualdades e discriminações, e aí a gente entra no aspecto jurídico propriamente dito, né, porque a gente tem uma questão de desigualdades e discriminações que estão ali no contexto estrutural da nossa sociedade, e essas questões, elas tendem a ser replicadas na esfera de inteligência artificial. Então, o que acontece? Para a gente poder sanar as questões de responsabilidade e desenvolvimento com equilíbrio da tecnologia,
a gente precisa pensar, né, em questões éticas, né, e também em integridade no âmbito do direito, para poder ali sanar, né, esses problemas. Mas aí a gente entra em um ponto que está esbarrando nas questões dos avanços das legislações atinentes a esse tema, né, inclusive a gente tem uma legislação, né, um projeto de lei de inteligência artificial na Câmara dos Deputados sendo ali discutida, mas de uma forma bem lenta. Justamente porque, como que a gente consegue aplicar de forma preventiva todos os direitos ali, garantias dos direitos, né, fundamentais aos seres humanos, pensando em ética e integridade, né, então colocar esses pontos, né, ajustá-los ali, né, na programação da tecnologia, sendo que a inteligência artificial, ela não é neutra, né, porque nós temos ali seres humanos, né, desenvolvendo elas. Então, a gente tem um ponto, né, de que, afinal, os seres humanos que estão pensando nas novas tecnologias, por mais que eles considerem todos os aspectos, né, jurídicos, né, de forma preventiva para desenvolvê-las, eles possuem vieses, né, então... Qualquer questão que a gente está esbarrando para conseguir ter tanto uma questão de responsabilidade efetiva, de, por exemplo, pensar assim, olha, quem que vai ser responsável? Vai ser o desenvolvedor? Vai ser o dono do carro que não fez ali a atualização necessária? Vai ser quem não pensou de forma estratégica, né, no Privacy by Design lá no começo, né, de pensar na ideia, de pensar na solução, sem aplicar, né, possíveis questões jurídicas preventivas e não só combativas? Afinal, quem vai ser o responsável? Antes da gente chegar nisso, né, as legislações, elas estão esbarrando no ponto de como manter esse equilíbrio, né, como ajustar o que é ética, o que realmente é eficaz, o que é íntegro, o que é justiça, né? Afinal, quando a gente está falando de direito, né, a gente está falando de algo em questões humanas, né, questões que não são exatas. Então, só para não me estender muito aqui também, vou abrir um pouco para o Francisco e depois eu volto a falar. Existem muitas questões que estão sendo colocadas. O que está se avançando com relação à legislação de inteligência artificial? A inteligência artificial, ela avança a cada minuto, a cada dia, e chega a um ponto em que ela se desenvolve praticamente sozinha, que a gente não consegue, inclusive, entender, né, como que foi ali a tomada de decisão com relação a uma inteligência artificial. E aí, por outro lado, a legislação que tem que ser aplicada a esses pontos de desenvolvimento de tecnologia, ela não pode se tornar obsoleta e também não pode barrar esse desenvolvimento, e muito menos gerar responsabilidade, né, a pontos, né, a pessoas ali totalmente erradas. Então, o que já se discutiu com relação a essas legislações e que estamos avançando? Primeiro, que não vai ser totalmente eficaz uma legislação que seja 100% ali no ambiente privado, né? Então, decorrente de iniciativas privadas, e também nem que seja 100% com relação, né, à iniciativa do Estado, do governo, né? Porque quando a gente está falando em inteligência artificial, a gente mexe em conflitos, né, tanto do Estado quanto dos indivíduos como um todo, e também de entidades privadas. Então, tem-se ali tentado, né, uma legislação em que haja uma participação da sociedade civil como um todo, né, em que todos esses entes realmente consigam ali regular, né, toda essa questão da inteligência artificial. Para quê? Para considerarmos o desenvolvimento da tecnologia sem que ele seja engessado, garantias de direitos fundamentais de forma preventiva, ou seja, eu não quero esperar chegar no dano, eu preciso garantir esses direitos antes de chegar, né, na possibilidade desse dano. Afinal, o que a gente tem que ter como princípios éticos, né, e que estão colocando para considerar a possibilidade dessas leis? Primeiro, identificar os riscos. Então, verificar aí que direitos que podem ser infringidos, né, com base em cada tecnologia que vai ser desenvolvida, o que precisa ser pensado de forma prévia. Segundo, garantir a transparência, né, e também o accountability, que a gente chama, né, com relação à prestação de contas. Porque caso ocorra, né, realmente algum dano efetivo, depois que foi pensado no momento preventivo ali, o que o Estado consegue garantir, né, de demonstração das empresas que estão desenvolvendo esses produtos, essas tecnologias, com relação à transparência. Então, assim, tudo que foi feito antes, a quem realmente consegue chegar, se realmente é possível apurar, e se realmente é possível que nós conseguimos mensurar como que foi adotada essa decisão, né, como foi tomada essa decisão com relação, né, a um fato específico de cada uma dessas tecnologias. Até porque aqui nós estamos falando de questões de acidentes, né, de carros, né, de automóveis. Mas a inteligência artificial, ela é aplicada em todos os âmbitos e aspectos. Então, é muito difícil a gente conseguir aplicar, né, uma legislação específica, né, a um âmbito tão, né, plural, a um âmbito tão diverso. Então, né, é uma discussão assim, pouco tempo para conseguir me aprofundar aqui realmente em todos os aspectos, né, que mereciam esse tema.
Mas o que eu quero chamar a atenção, o maior ponto aqui que eu quero chamar de atenção é que a gente precisa não voltar nossos olhos para a responsabilidade em si, e sim para a gente olhar de forma preventiva do que deve ser feito para não ocasionar esses danos. Então, antes de pensarmos assim, novas legislações para regulamentar, quem vai ser responsável, o que vai ser feito, né? A gente precisa pensar assim, o que nós já temos de legislações relacionadas, né, à proteção dos indivíduos e a desenvolvimento da tecnologia. O que a gente já tem hoje no ambiente jurídico brasileiro? O que a gente consegue já aplicar para o desenvolvimento disso, né, de uma forma ali principiológica, pelo menos basilar, considerando esses 3 princípios, né, que eu acho que são, assim, que tem que ser considerados. A identificação de riscos, na garantia de transparência e também a supervisão, seja do Estado, seja por, né, um órgão específico ali, né? Por exemplo, com base na LGPD, né, que surgiu com relação à proteção de dados pessoais, foi criado um órgão específico para fiscalizar o cumprimento dessa legislação. Então, por que será, né, que não é possível criar um órgão também para verificar, né, o desenvolvimento dessas novas tecnologias com base em inteligência artificial, né, sem esperar ocasionar um problema, né? Que a gente tem ali realmente, né, uma posição firme tanto do Estado quanto das entidades privadas. Eu vou parar de falar aqui, depois eu volto só para vocês poderem começar a falar também, e aí depois eu volto com alguns pontos também que eu acho que dá para levantar com relação, né, à responsabilização e pensamentos que a gente tem que ter para o desenvolvimento da tecnologia junto com o ambiente regulatório. Então, Caroline, vamos lá. Vou partir da fala dela para aprofundar um pouco mais, né? Eu já vou começar a pegar uma parte da fala dela que eu gosto muito, né, Luiz? A gente trabalha com tecnologia há muito tempo e eu sempre fui favorável a trabalhar com a prevenção. Né? Ou seja, sempre fui favorável a trabalhar com a conscientização, né? Quando a gente atua, né? Quando a gente atuava junto lá, apoiando o comitê gestor lá, a Comissão Especial de Educação, né, da OAB, né, lá da Divisão de São Paulo aqui. Aí a gente sempre trabalhava com a questão da conscientização. E essa questão da conscientização, ou seja, qual o limite que eu tenho que ter? Então, pegando já o título aí da live, né, que é aspectos jurídicos, que a Caroline abordou muito bem, então eu vou tentar falar a questão de tendências e limites, né? Os limites, eu acho que o pessoal já está começando a moldar em relação a isso, né? Estão aparecendo várias comissões, né, que eu acho que é importante, né? São algumas comissões, inclusive, que, por exemplo, a Microsoft, no ano passado, ela montou o o Artificial Intelligence Industry Board, né, que é um comitê de várias indústrias aí, já trouxe para o Brasil, né, é uma delas. A SBC tem uma comissão especial, Sociedade Brasileira de Computação, tem uma comissão especial para discutir inteligência artificial. Então, eu acho que é importante esse tipo de comitê, justamente para fazer a discussão entre o que é ético, quais são as responsabilidades, até qual o limite, até onde a gente vai. Então, quando a gente fala de limite, a gente tem que definir o limite a partir de uma premissa. Qual que é a premissa? Nós temos uma diversidade cultural muito ampla. Então, por exemplo, quando você mostrou esse carro, né, do Uber, né, que você, ele identificou, ele foi programado para identificar pedestre na faixa de pedestre. Imediatamente, né, quando eu vi esse caso, eu pensei, esse carro no Brasil, isso não funciona, né? Isso no Brasil já ia dar bug, né, se colocar um carro desse. Por isso tem uma propaganda famosa aí que passa, que o pessoal tem uns japoneses aí trabalhando com a questão da suspensão do carro, e eles brincam assim, teste no Brasil, né? Então, ou seja, é uma diversidade cultural. Imagina um negócio desse na cidade do Cairo, por exemplo, né? Ou, por exemplo, em outras cidades aí que realmente você tem que entender um pouco mais, né? Não vou nem citar aqui, só no Brasil tem várias cidades dessas. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: primeiro, entender a diversidade que nós temos, a diversidade cultural e a diversidade, não só a questão de cultural, mas de modus operandi, de modus vivendi das pessoas, como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas se relacionam. Segundo, qual é o entendimento que as pessoas têm da tecnologia? Eu acho que é extremamente importante. Primeiro, o conceito de inteligência artificial, né, que você já explorou em outras lives aí, mas assim, você tem um espectro muito grande. Eu posso falar tanto de assistente de home, né, assistant, como, por exemplo, o Google, o Alexa e assim por diante, como eu posso falar de carros autônomos. Eu posso falar de vários dispositivos aí, que a gente depois vai explorar um pouco mais, e posso falar até de robôs, por exemplo, o Elon Musk está prometendo ainda para esse ano lançar um humanoide, né? Ele está prometendo lançar o primeiro humanoide. Então a questão é, qual que é o limite ético disso? Tendência para mim é muito clara.
A gente não pode ficar parado, travado por essas questões. Nós temos que desenvolver. Eu acho que nós já tivemos ganho muito, muito grandes. Se a gente olhar para o ENIAC, lá, a computação lá atrás, e nós olharmos para hoje, que nós carregamos aqui, né, praticamente um ENIAC aqui dentro, nós temos aqui um avanço muito grande. Nós não podemos parar esse avanço, né? Isso é um fato. Entretanto, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter realmente vários comitês, várias comissões, e não, eu não estou falando comissão nacional, eu falo comissão internacional, envolvendo cientistas, envolvendo sociólogos, envolvendo filósofos, envolvendo, sabe, pesquisadores da área de engenharia, físicos de diversas áreas, um comitê multidisciplinar para avaliar quais são os pontos de origem e como nós podemos trabalhar com essa conscientização, com essa prevenção que a Carol muito explora. Tá? Te devolver a palavra agora, Luiz. Deixa eu colocar mais uma pimentinha nisso aqui. A gente tem nessa questão que a Caroline abordou muito bem, né, que é a questão do viés. Tem um caso aqui de um veículo de uma outra montadora. Carol Olival, se você puder colocar aí na imagem, o próximo slide, uma montadora famosa que tem um veículo que tem uma inteligência embarcada que ele decide quem é que vai sofrer mais num eventual acidente potencial, né? Então, ele foi programado para proteger os ocupantes, ao invés de proteger, eventualmente, quem esteja na rua, né? Pedestres e coisas assim. E eles fizeram uma declaração pública de que isso é fato, né? Não é uma coisa que alguém descobriu, não, é fato. Eles foram à imprensa e declararam que eles têm essa regra, realmente, de proteger os ocupantes. É claro que o cálculo feito é para minimizar os danos. Então, a ideia é que ele toma essas decisões pensando que, fazendo dessa maneira, ele minimiza a quantidade de pessoas que vão sofrer algum dano material ou alguma coisa assim durante um acidente, né? E associado a isso, né, no próximo slide, a gente tem o famoso problema do bonde, né, ou trolley problem, que tem uma versão mais atualizada aí, que está disponível aí na internet, né, pode clicar lá em moralmachine.net, que está lá dentro de uma pesquisa do MIT, que serve justamente para saber como que a sociedade pensa a respeito de tomada de decisão, né, então são 13 perguntas, como essa que aparece aqui no exemplo, em que você tem um carro com 5 ocupantes e tem uma barreira de concreto no lado da rua e no outro lado tem 2 pessoas atravessando, uma criança e uma mulher. E você pode escolher se você continua reto e tem a caveirinha ali na mulher e na criança, quer dizer, vai provocar o acidente, vai matar as 2 pessoas, ou se você desvia o carro em direção à barreira de concreto e a caveirinha agora aparece nos 5 ocupantes do carro, né? E são 13 perguntas como essa e que vai mudando o perfil, se tem menos pessoas no carro ou mais pessoas atravessando a rua. As pessoas que estão atravessando a rua variam, tem uma pessoa que faz um perfil de um ladrão, de um criminoso, tem uma pessoa de idade, tem uma pessoa obesa, tem uma pessoa jovem, e isso acaba tocando diretamente no caso dos viés que a gente tem associados à inteligência artificial, né? Então, eu queria aproveitar para dar essa pimentinha aí nesse assunto que a gente está abordando. Posso começar, Caroline? Oi? Pode. Posso começar? Claro, rapidinho. com certeza. Então, o Luiz, acho muito, muito, muito divertido essas provocações, porque, assim, inteligência artificial, a gente vive na questão da escolha de Sofia, né? O tempo todo a gente está sempre trabalhando com a escolha de Sofia, e eu acho que isso é um grande exemplo. E aí eu volto à questão do uso da conscientização, né? Vou trazer um exemplo um pouco mais baixo, mais básico, né? Para que as pessoas talvez entendam, né? Antes do advento do celular, né, quando nós começamos com os primeiros smartphones lá, né, do Palm, né, do antigo Palm, foi o primeiro smartphone, depois foi evoluindo, aí chegou o iPhone, chegou toda essa série Android e assim por diante. O que acontece? As pessoas foram cada vez mais aprimorando a forma de cometer crimes cibernéticos e usar os recursos que nós temos. Beleza. A inteligência artificial segue no mesmo caminho. Então, seguindo o mesmo caminho, o que eu quero dizer é o seguinte: à medida que vai evoluindo, nós vamos percebendo falhas e nós vamos tentando corrigir essas falhas. Só que uma das coisas, eu sempre comento que segurança, existem 3 camadas, né?
É camada física, camada lógica e camada humana. Camada física é o hardware que você usa, camada lógica é o software que você usa para a segurança, e a camada humana é o ser humano, é a conscientização, é o uso da prevenção. Então, a partir do momento que eu coloco, por exemplo, uma escolha dessa, por que eu teria que fazer uma escolha dessa, por exemplo? Teria que fazer uma escolha dessa se eu tivesse uma situação que eu não tivesse fora do controle. Existe essa possibilidade? Existe. Só que a partir do momento que eu trabalho com a conscientização do pessoal, sabendo que, por exemplo, vamos começar a trabalhar com algumas vias onde existem carros autônomos. As pessoas têm consciência que aquelas vias existem carros autônomos e que as regras têm que ser seguidas. Tem dois lados aí que eu acho interessante. Primeiro, a conscientização do pessoal, de maneira geral, que, opa, peraí, eu realmente tenho que atravessar na faixa de segurança. Isso faz com que a pessoa se obrigue a andar na faixa de segurança, porque ela sabe que ali, naquele ponto, é um ponto que exige isso, porque tem a questão do carro autônomo. Esse é um ponto positivo. Por outro lado, você vai fazendo o quê? Você vai conscientizando as pessoas da limitação dos carros, que esse conflito sempre vai ter, de maneira geral. Agora, as pessoas falarem que não confiam, eu convido, para quem não confia, eu convido para conhecer a linha 4 do metrô de São Paulo, ou vários outros lugares aí, né, que não tem operador, que é tudo feito via sistema, né? E entram milhares de pessoas, milhões de pessoas ali por dia, né? Então é só um exemplo aí. Então, assim, nós sempre vamos estar associados, para encerrar minha fala e passar para a Caroline, nós sempre vamos estar associados à escolha de Sofia. A questão é, nós temos que conscientizar as pessoas dessa escolha de Sofia. Nós temos que fazer com que as pessoas percebam que em determinadas regiões, determinados locais, determinadas situações, essa escolha teria que ser dada. A pergunta é, para que lado nós vamos estar? Então, como não dá para escolher por uma questão ética, por uma questão estética, por várias outras questões, nós temos que entrar em acordo. E o acordo é, nessa via, por exemplo, um exemplo, tá? Aleatório. Nessa via tem carro autônomo e existem algumas regras de utilização, existem umas regras de convivência nesse espaço. Então, eu tenho que respeitar as regras, assim como o algoritmo do carro, acredito eu, que vai ser respeitado, né? Mas aí tem outras coisas que a gente pode aprofundar mais tarde, eu vou deixar a Caroline falar, e a gente entra depois com outras provocações também. Tá acabando aqui nosso tempo antes que a Carol nos mate, né? Mas assim, Eu queria só acrescentar, Caroline, desculpa te interromper, mas eu tô aqui, antes de entrar aqui, meu marido trabalha com tecnologia. E daí eu falei, hoje a gente vai falar de responsabilidade jurídica e tal, e o Luiz já tinha passado essa coisa do moral machine, e eu fiz os testezinhos e tal, meio deu um nó assim na minha cabeça. E hoje eu estava falando com meu marido, e aí ele falou, fala mais, né? E eu dei esse exemplo do carro. E eu achei tão... a cabeça dele tão diferente. Ele falou assim, eu falei, um carro autônomo atropelou uma pessoa. De quem é a culpa, né? Aí ele começou. Era um carro que permitia que o motorista intercedesse? A pessoa atravessou na faixa? A pessoa... E daí, um pensamento... Eu não fui por essa linha. Eu estava em outra, minha cabeça estava em outra... Então, eu acho esses debates super importantes, porque quando a gente conversa, a gente vê todos esses outros lados, né? Você trazendo essa coisa do lado da gente não discutir tanto, que não é só olhar quem é o culpado, né? Mas olhar o lado da prevenção. Então, estou achando tão rica a discussão e queria trazer isso, né? Porque vocês que estão dentro dessa área, acho que vocês já estão no calor do debate, e a gente que está vendo isso, né? O pessoal que está aqui assistindo a gente, talvez primeira, segunda, terceira vez pensando nisso, as perguntas que cada um de nós temos e as considerações são tão diferentes, né? Variam tanto. Então, eu queria, desculpa interceder aqui e te interromper, mas queria agradecer pela riqueza do debate. Carol, foi muito... Me achará, né? Carol com C, o meu nome você não fala, por favor, tá? Foi perfeito esse seu ponto, essa colocação, nós achei ótimo mesmo, porque você falou um ponto interessantíssimo e que eu sempre gosto de ressaltar.
que uma das maiores falhas com relação ao desenvolvimento das tecnologias, com base em inteligência artificial, é achar que o desenvolvimento tem que ser feito só pela questão técnica, né, pelos profissionais técnicos, porque eles têm essa visão, né, bem, assim, matemática, o que é essencial para o desenvolvimento da tecnologia. Mas quando a gente passa para questões do ambiente jurídico, a gente vê que daí faltou algo lá atrás, e que o profissional da tecnologia, ele não pode sanar, não tem como ele sanar sozinho. Então, o primeiro ponto que que vem da falha, né, dos desenvolvedores com relação às empresas, tá? Tô falando de empresas grandes, né, que desenvolvem, é justamente considerar no corpo técnico de desenvolvimento, né, das novas tecnologias, pessoas plurais, diversas e de outras áreas também, porque daí junta todos esses pontos para que a gente consiga, né, ter uma solução realmente efetiva, em especial com relação aos vieses, né, que você colocou e que o Luiz, né, mencionou. A gente precisa parar, né, e a gente precisa ter isso de forma consciente e muito clara, né, de parar de achar que a inteligência artificial, ela vai trazer, né, uma solução para tudo. Então, assim, gente, a inteligência artificial, ela é programada por seres humanos. Seres humanos possuem vieses, né? Nós temos uma sociedade estruturada de uma forma totalmente ali, né, errônea. A gente sabe, o mundo está assim porque não foi legal, né? A construção histórica não foi legal. E a gente acha que simplesmente quando programar uma nova tecnologia, isso vai sumir. Não, a tecnologia, ela vai reproduzir todos esses vieses. Então, aí, o que eu faço, né, com relação a esses vieses que estavam nos seres humanos? Então, por exemplo, na questão que o Luiz Pacheco colocou, né, que o carro vai decidir quem vai atropelar, quem vai morrer ou não, né? O que vai ser considerado com relação a isso? Isso foi programado com base em um pensamento, né, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, e que, se essas pessoas não são diversas, elas não conseguem aplicar todas as soluções possíveis a considerar de forma justa todas as vidas. Isso aí é um problema muito mais embaixo. Então, assim, né, o que a gente tenta trabalhar muito, né, nós da área jurídica, quando a gente está atuando nessa questão tecnológica, né? Então, assim, nossa, é um debate que não tem fim, mas a gente, né, pega isso de forma muito fervorosa, né, vamos dizer assim. É justamente, né, pensar o seguinte, ó, a gente não tem clareza com relação à matemática de qual é a solução para tudo. Mas, primeiro ponto, né, o Estado precisa assumir seu papel, precisa estimular aí as metodologias, né, para um instrumento de uma regulação que seja realmente efetiva. Então, para isso, o que precisa fazer? Gente, eu gosto de falar, assim, que a educação, acho que é a solução para tudo, né? A educação, gente, assim, eu não entendo como o ser humano não consegue entender isso, porque tudo é educação. Se tivesse educação ali, a mínima conscientização, a gente não teria tantos problemas, né? Então, assim, o primeiro ponto, quando está pensando em regulação, não é pensar, né, nessas questões matemáticas, enfim, e que a gente precisa ter com relação à responsabilização, né? Então, por exemplo, os aspectos que os profissionais técnicos trazem, eles são extremamente utilizados e necessários e fundamentais quando a gente vai aplicar a questão da responsabilidade. Mas, para regular questões, né, atinentes à inteligência artificial, a gente tem que dar esse passo anterior que eu falei para vocês, e aí o que o Estado tem que começar a fazer, né? Aplicar metodologias e colocar ali um programa estruturado, porque a gente está falando de vários pontos que precisam ser pensados. A tecnologia, ela está rolando, a inteligência artificial, ela está evoluindo, vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir controlar, vai ter um momento que a gente não vai mais ter o que fazer. Os riscos já estarão aí, os prejuízos irreversíveis já estarão aí. Então, assim, ó, esse é o momento, né? O Brasil, ele está muito lento com relação, né, a estimular, né, os estudos com relação à conscientização e também a estimular as novas tecnologias nesse ambiente, né, de capacitação. Então, o que eu entendo é que o governo, ao tratar dessas questões de regulação, juntamente com outros entes, né, da sociedade civil, para que seja realmente um trabalho plural e eficaz, precisa colocar uma programação estruturada, em que pegue, primeiro, né, a capacitação das pessoas ao lidar com a inteligência artificial, né, o que as pessoas entendem como inteligência artificial, como elas vão aplicar essa inteligência com base em princípios ali, né, realmente basilares, né. Além disso, precisa ter, dentro desse programa também, uma questão de parcerias, né, entre os entes privados, né, indivíduos, né, e também, né, toda a comunidade científica, vamos dizer assim, para que sejam realizadas políticas preventivas, não só com relação à segurança, mas também com base, né, no privacy by design, né, em responsabilizações, enfim. Aí, além disso também, né, a gente precisa pensar em como vão ser ali geridos os dados, né, o que move a inteligência artificial são os dados, e querendo ou não, os dados hoje, eles não são vistos como bens comuns, vamos dizer assim. Então, Big Techs, né, grandes empresas estão em poder desses dados e aí eles simplesmente desenvolvem da forma que eles querem, né? Então, isso também influencia. Então, precisa ter um outro ponto aqui, com base nessa estruturação, que a gente precisa pensar para a regulação, para poder verificar de forma eficaz a responsabilidade lá na frente, né?
colocar também um ponto, né, de pensar sobre a gestão de dados, como isso vai ser tratado também. Além disso, né, alguns pontos também que são esquecidos, né, outro ponto importante que é esquecido, é com relação a preparar, né, as pessoas, né, a gente chama de reskilling, né, então repensar nos soft skills das pessoas que hoje trabalham e serão substituídas, sim, pela inteligência artificial, porque, assim, hoje em dia, né, a gente fala assim, não, a inteligência artificial não vai tomar o lugar dos seres humanos, não vai, óbvio que não, né, tem muitas coisas aí que os seres humanos ainda podem fazer, mas para algumas profissões isso vai morrer, já está morrendo, né, isso é um fato, então, assim, tudo isso, né, precisa ser trabalhado em paralelo com o quê? Com o não esquecimento de acabar, né, com vieses, né, com a conscientização de questões estruturais da sociedade. Então, assim, é um caminho muito árduo e que se a gente ficar só no papo de assim, ó, olha, aconteceu um acidente, o que vai fazer? Qual vai ser a responsabilidade? Isso nunca vai avançar e vai chegar um momento que a gente não vai mais ter o que fazer realmente. Então, né, é urgente esse debate, é muito legal. Vou parar de falar porque eu sei que tá acabando aqui, mas é muito legal que vocês abram esse espaço, né, e que esse bate-papo vai se desenvolvendo, né, trazendo justamente essas problematizações e pensamentos de pessoas diversas. Eu não consigo pensar tudo, você não consegue pensar tudo, Carol Luiz não consegue pensar tudo, Francisco não consegue, seu marido também não. Se nós unimos todos os pontos, a gente consegue realmente ali trazer algo eficaz e benéfico para todo mundo e aproveitando das tecnologias, né, das novas tecnologias com base na inteligência artificial, né, de uma maneira realmente efetiva. Por quê? Gente, aí vamos falar a frase que o Luiz falou lá no começo, né? Não podemos demonizar, né, a inteligência artificial, pelo amor de Deus, tá aí para trazer soluções muito boas, benéficas, né? Então, todo esse desenvolvimento tecnológico é muito bom, é muito benéfico para toda a sociedade, de maneira muito positiva, né? Para uma discriminação positiva também. Só que se a gente não para trabalhar essa estrutura, isso vai se tornar apenas, né, realmente uma demonização, né? As pessoas vão querer parar de usar a tecnologia, vão fugir da tecnologia, e não é esse o caminho. Então, acho que tanto os profissionais da área do direito, quanto da educação, quanto os profissionais também das áreas técnicas, né, da sociedade da informação e tecnologia da informação, desenvolvedores, programadores, enfim, né, cientistas de dados, precisam se unir para que a gente realmente consiga colocar aí o papel da tecnologia, né, de uma maneira positiva, porque ela está aí justamente para nos auxiliar, mas a gente não pode esquecer de tudo isso. É um equilíbrio que a gente precisa manter, né? Eu queria só fazer uma fala complementar a isso, vou retomar um pouco a ideia, né? Quando se monta um comitê, quando se faz uma proposta de montar um comitê, né, para discutir inteligência artificial, e um comitê, como eu havia falado, um comitê multidisciplinar, vai exatamente ao encontro do que a Carol falou. Eu acho que assim, é importante a gente ter várias visões, ter diferentes visões. Eu acho que é extremamente importante a gente já começar a discutir hoje algo que está premente, né? E eu não estou falando ainda de demonizar, eu sou um dos favoráveis a nunca demonizar a tecnologia. Na verdade, a tecnologia ela não vem nem para o bem nem para o mal. Quem usa ela para o bem ou para o mal é o ser humano e as mentalidades que o ser humano tem, né? Até aí a gente tem diversos exemplos da história, ao longo da história, né? Então, só para encerrar a fala, já que a gente está indo para o final aí, né? Assim, primeiro, a gente não pode esquecer de cientistas sociais, né? Hoje, as grandes empresas de tecnologia estão contratando muito cientistas sociais, né? Exatamente por causa disso. Psicólogos, nós não podemos esquecer. Educadores, de maneira diversa, como a Carol falou, acho que a educação tem um papel extremamente importante, né? E não é só porque eu sou ativista da educação, não, eu levanto a bandeira da educação o tempo todo, mas é porque eu acho que realmente a educação tem isso. Quando eu falo de ciências e dados, porque eu tenho que garantir que o sistema não vai ser invadido, né? Já tiveram mostras de hacker em carros autônomos, por exemplo, né? E a questão dos dados, né? Ou seja, eu tenho assim, envolvo no acidente, tem uma seguradora aí que estava investindo nessa questão do carro autônomo ir socorrer o segurado, por exemplo, né? Então, eu tenho cientistas de dados, eu tenho engenheiros de tecnologia de computação, eu tenho desenvolvedores, eu tenho cientista social, eu tenho psicólogos, eu tenho médicos envolvidos nisso. Então, assim, é premente, é necessário se montar um comitê multidisciplinar para se discutir os valores éticos, os valores estéticos e pensar na parte jurídica. Eu acho que a parte jurídica ela é feita a partir da sociedade, né? Ou seja, a partir do que a sociedade vive, a partir do que a sociedade sente, a partir de uma demanda da sociedade, né? Luiz, se deixar, a gente vai aqui embora, né? Não, Bom, Francisco, eu só vou até. Vou parar de falar aqui, viu, Carol? Mas só para complementar isso que o Francisco disse, concluir.
né, esses pontos, é justamente com toda essa união de fatores que a gente desenha justamente as legislações para aí, então, chegar no ponto de responsabilidade e que é essencial, né? A gente precisa realmente chegar no ponto de responsabilizar quando há um dano efetivo. Mas o mundo jurídico, né, ele é desenhado com base, né, em toda essa pluralidade de diversos de mundos, e aí, lá no final, vai se decidir, depois que foi tomada toda essa questão preventiva e detalhada, de forma muito bem definida, né, considerando aí todas essas diversidades e pluralidades, aí vai se decidir ser o desenvolvedor que teve ali a culpa, porque, né, hoje em dia a discussão, né, no ambiente jurídico, quando a gente está falando em responsabilidade, o desenvolvedor fala assim, olha, eu coloquei específicas e o dono, o proprietário do veículo que não atualizou. Aí passa, né, ali a fase para culpabilizar, né, o proprietário do veículo. Mas, nesse ponto anterior, quando eu gosto de trazer esse viés do direito, né, pro lado preventivo, que quase nunca as pessoas se lembram, né, do lado do jurídico, quando chega nessa discussão entre desenvolvedores, né, e proprietários, a gente tem um ponto importante que é assim, tá bom, desenvolvedor, você passou a autorização, mas sua autorização realmente seria capaz, né, de evitar, né, todo esse ponto para a gente conseguir passar a culpa justamente para o proprietário? Então, por isso que é importante toda essa questão, esses pensamentos, tá, anteriores, para a gente poder realmente chegar ali e responsabilizar a pessoa de fato. Porque alguém precisa, obviamente, responder ali no final, quando a gente chega nesses pontos que são, assim, né, tenebrosos, né, enfim, que ninguém quer chegar com base na tecnologia. Parei aqui. Muito bom, muito bom. Esse assunto, acho que a gente ficaria horas e horas aqui conversando, porque a gente começa a perceber o quanto tem para ser conversado, né? O quanto tem para ser discutido, pensado, refletido, e que ele é bastante complexo. Até gostaria de usar aqui uma coisa que colocaram aqui no nosso chat, né, pelo Facebook. A Ana Cristina coloca aqui que nós nos assustamos com o crescimento exponencial da tecnologia, mas não nos damos conta, né, de que quem nutre os algoritmos tem um computador complexo, e são vários, né, por isso a conscientização e prevenção são fundamentais. E é justamente o que você está dizendo, né, a prevenção e a conscientização, eles vêm antes, né, de a gente tentar dar aí o caráter de responsabilidade. E essas questões me lembram muito quando há um acidente como aeronave comercial, em que são tantos os agentes envolvidos, e que é muito difícil você conseguir, né, depois de todas as investigações e tudo mais, saber realmente por que aconteceu aquilo. E o mais interessante é que a maior parte das investigações são feitas não para o objetivo da responsabilidade, mas de prevenção, para que não haja outros acidentes aéreos por causa da mesma falha, né? Então é interessante que essas perguntas que a gente trouxe aqui, elas foram, né, de pessoas que nos perguntaram durante a live e depois sobre esses aspectos, mas é interessantíssimo a gente observar que tem muita coisa antes para ser pensada e refletida do que a responsabilidade puramente, né? Ela tem que ser realmente muita coisa trabalhada antes da gente chegar nesse ponto. E, Luiz, só para a gente não sair, porque eu sei que às vezes a gente acaba ficando meio aterrorizado, né, assim, com essa coisa, e tem um pouco um elemento, assim, um pouco de uma bizarrice, né, em todas essas perguntas, acho que é isso que deixa a gente tão instigado. Mas, olhando para o futuro, eu acho que tudo isso tende, na verdade, a diminuir, né? É muito mais difícil, eu imaginaria, talvez seja tema para uma parte 2, é muito mais difícil um acidente, você está colocando um controle a mais, né? Hoje, quantas pessoas dirigem bêbadas, drogadas, ou quantos acidentes são causados por imperícia humana e que vão poder ser prevenidos porque vai ter uma inteligência artificial nos ajudando. Então, eu acho que essa também é uma reflexão importante para a gente fazer, né? Eu acho que não é só o lado negro, assim, né? O lado escuro. Verdade. Se a gente tivesse uma sessão, se a gente tiver uma sessão 2 depois, eu queria trazer o outro lado também, viu, Luiz? O lado mais, um lado assim, para refletir, para discutir, mas alguns avanços que são muito importantes, que a gente está aí no dia a dia e que a gente nos toca, que é a inteligência artificial. Mas e também da polêmica, né? Não é que não isenta polêmica, né? Mas enfim, vamos lá. E eu vou só apimentar aqui o que a Carol falou. Já tem uma pesquisa, viu, Carol, com base nisso, que nós já vimos, o que acontece? 1/3 dos acidentes seriam evitados com base nesses controles, tá? Então, 24% dos acidentes, né, mais ou menos essa porcentagem, realmente conseguiriam aí ser evitados
por conta dessas questões, né, de tomadas de decisões, por conta de pessoas drogadas, né, ali a questão, né, não entra nem a questão da velocidade, tá? Mas drogas, álcool, enfim, né, e falta de atenção humana, né? Mas aí, realmente, tem vários pontos que dá para falar, depois a gente conversa. E o uso de TikTok, né? O uso de TikTok... Nossa! Acho que é o principal. O TikTok... Muito Gente, bom. é realmente tenebroso. Bem, nós estamos chegando aqui no nosso... Para depois se organizar aí um papo 2. Então, nós estamos chegando aqui no nosso horário, né? E parece que a gente tem muito mais para conversar. E eu estava aqui em off conversando com o Francisco e a gente estava tentando combinar uma segunda rodada aí para a gente dar continuidade nesse assunto. E então eu queria deixar aí esse convite em aberto para ver se a gente consegue agendar essa segunda rodada. E agora falar, então, desse lado positivo, né, da inteligência artificial que o Francisco propôs, a Caroline também acabou de ratificar isso, né, e o que vocês acham? Vamos fazer? Joia! Muito bom. Então, Luiz, pode ser de 2 horas? Tô brincando. Vai ser com a Carol, hein? Carol. Dá para ficar o dia inteiro aqui. Vamos vai ter que ser 3, 4, 5, 6... Muito Carol, bom, gente. muito bom. Então, agradeço demais, Caroline, Francisco, Luiz, por ter trazido essa oportunidade para a gente, que a gente possa refletir, abrir a cabeça e parar de ficar falando que os problemas do futuro estão aqui, né? Primeiro, não necessariamente são problemas, e segundo, que não é futuro, é já, né? Já estamos vivendo isso, então é para hoje, não é para amanhã. Obrigada, gente. Muito boa noite para quem esteve com a gente até agora. Obrigada, Carol, Francisco, Luiz. E até a próxima, galera. Beijão. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.